Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia. Tão bom estarmos juntos mais uma vez. Queridos, antes de qualquer coisa, eu gostaria de trazer aqui um comunicado para a igreja. Comunicado à família da paz com respeito à participação política. Serão aqui poucos minutos que eu vou ler para não errar. Tá bom? Então, aquilo que nós pensamos sobre as eleições que estão chegando. Salmo 9:8 diz assim: julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Então, esse comunicado é para toda a igreja, e eu vou ler aqui bem rapidamente, mas cada um preste muita atenção. Primeira coisa, a liderança da Paz Church não indica candidato ou candidata para a igreja votar. Contudo, orientamos quanto a valores, princípios, ideologias e tendências, aconselhando nossos membros e possíveis candidatos em nosso meio a optarem por candidatos e partidos que não atentem contra os princípios morais e éticos defendidos pela palavra de Deus e por nós, como igreja do Senhor Jesus. Próxima coisa. Qualquer pessoa pode ser candidato ou candidata a qualquer cargo público por qualquer partido de sua escolha e filiação, com atenção para o que aconselhamos no item 1 acima, mesmo que ele não seja considerado candidato oficial da igreja. Não usamos as estruturas da Paz Church para fins políticos, como recursos humanos, materiais e financeiros, redes de comunicação, espaços físicos e a influência dos líderes. Por outro lado, somos uma organização constituída por cidadãos livres e independentes, sobre os quais presidimos com a autoridade de Deus, e por isso cabe a nós ensinar e orientar para a tomada de decisões sábias e responsáveis. Podemos ter total participação de pessoas eleitas para ajudar nos projetos da igreja, através dos projetos e caminhos legais que o governo pode oferecer. E nós agradeceremos de público pelos seus serviços, por tudo que fazem pela coletividade em geral, sem que para isso eles precisem usar os nossos púlpitos e palcos. Os irmãos candidatos podem promover cafés, almoços, reuniões, etc., para divulgar seus planos ou realizações. E as pessoas e líderes da igreja podem ser convidados. A participação é facultativa, indo quem assim o desejar. E uma vez que esses eventos não são promovidos pela igreja, nem fazem parte de seu calendário oficial, os líderes e seus liderados condicionarão sua participação à disponibilidade de seus compromissos na agenda da igreja local. Nós, como pastores e líderes, não promovemos os tipos de reuniões acima mencionados, atuando nós na condição de organizadores principais dessas convocações, seja em favor de candidato externo, seja em favor de candidato membro da Paz Church. Mas nos facultamos o direito de comparecer a elas, desde que tais candidatos e representantes se encaixem dentro dos critérios e princípios por nós defendidos. Se algum pastor ou líder de qualquer outro nível acredita que tem uma vocação para funções políticas oficiais, deve seguir seu chamado sem tentar usar a igreja como seu reduto ou plataforma eleitoral. Contudo, por ser ele um irmão e dependendo do seu projeto político, será natural que os demais votem espontaneamente nele. E por isso mesmo,
ele deve cuidar de proteger o nome da igreja e o nome de Cristo. É muito importante orientar nosso povo a considerar as propostas políticas dos candidatos e procurar avaliá-las à luz dos princípios bíblicos para a dimensão política, tais como tipo de ideologia que ele e seu partido defendem, sua visão da autonomia relativa do indivíduo e das esferas sociais, o cuidado em relação aos necessitados, posições sobre questões cruciais como aborto e ideologia de gênero, etc. Devemos votar preparados. É importante considerar a relação entre ética e política que esse candidato defende. Os candidatos e nós devemos nos lembrar que, embora o voto seja uma ação política, a vida é mais complexa do que a política e funciona de modo mais integrado do que sugerem os currículos e propostas fragmentadas das filosofias modernas e dos partidos. Ou seja, política não é apenas política, e a ética pessoal de um candidato é determinante para suas decisões e ações. Devemos votar sem reducionismos. 10. Nós repudiamos qualquer tipo de abuso ou controle sobre a consciência de qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, encorajamos todos a exercerem sua cidadania de maneira pessoal, consciente e responsável para o bem da comunidade maior e para a honra do reino de Deus. Este é o nosso posicionamento como igreja. Agradecemos a compreensão de toda a família da paz. Se você pensar diferente, nós respeitamos, mas traga seus pensamentos e opiniões para que possamos ouvi-los e ponderá-los junto com você. Todo ser humano é livre para formar suas convicções, desde que não tente impô-las sobre uma coletividade maior. Que o Senhor, na sua graça e misericórdia, direcione os nossos passos, pois nosso desejo é agradá-lo em tudo, inclusive na escolha sábia dos nossos representantes, tanto no nível executivo quanto no legislativo. Lembrando que o legislativo e executivo existem também na esfera estadual e municipal e não apenas no nível federal. Vamos continuar orando uns pelos outros. E, finalizando com uma frase, se você não se interessar pelos assuntos de seu governo, então estará condenado a viver sob o domínio dos tolos. É uma frase do Platão. Esta mensagem foi enviada pelo pastor Eibe, pastor Andréia e pastores Paulo e Rebeca, que são os nossos líderes da Paz Church. Tá bom? Quem quiser uma cópia dessa carta, depois posso enviar para os irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora sim, vamos ao momento da palavra de Deus. Estão animados? Amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana eu ouvi uma mensagem do irmão Matias Contreras, que ele é da Paz São Paulo. Ele é até estrangeiro, não sei se ele é chileno, de onde que ele é. Ele fala assim com sotaque latino, né? E ele trouxe uma mensagem que falava aquela passagem daquele menino, aquele rapaz que saiu do meio da multidão e ofereceu o seu lanche, a sua marmita, a qual tinha 5 pães e 2 peixes, né? E que Jesus multiplicou e alimentou uma multidão de pessoas. E a mensagem dizia: Deus está procurando pessoas com esse mesmo coração. Pessoas que se levantem e digam: eu preciso fazer alguma coisa. Ainda que eu passe por ridículo, eu vou apresentar aqui o meu lanchinho para alimentar uma multidão como essa. Mesmo que eu passe por ridículo, eu me coloco à disposição. Eu entrego o que eu tenho, eu entrego o que eu sou para a causa de Cristo. E aí eu fiquei ouvindo essa mensagem e eu pensei, eu vou pregar sobre isso na igreja.
E aí fiquei meditando, o Espírito Santo falou no meu coração e me dirigiu para ministrar não uma palavra, mas uma série que nós estamos começando hoje. E, na verdade, nós vamos falar sobre coisas que Deus procura. O tema da mensagem lá do Matias Contreira era Procura-se um rapaz. Essa era a mensagem dele. Mas a nossa série vai chamar Coisas que Deus procura. O que Deus procura? Deus está procurando por algo? O que Ele está procurando? Se nós fizermos... Obrigado, Jacques. Se nós fizermos um exercício simples, nós vamos chegar à conclusão que Deus procura muitas coisas. Em 2 Crônicas 16:9, fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele, para que ele possa fortalecer. Tem um salmo que diz que o Senhor procura pessoas fiéis, porque esses serão aqueles que o servirão. O que mais que Deus procura? Deus procura adoradores. Falei sobre isso aqui semana passada. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura por intercessores que se coloquem na brecha. Ele procura por trabalhadores para a sua seara. Ele procura frutos. Lembra que Jesus chegou numa videira, ele procurou frutos ali. Então, nós estamos só começando hoje essa série. Eu já quero combinar com os outros irmãos que ministram aqui, o William ou até mesmo o Sandro. Nós vamos pregar sobre o que Deus procura. Tá bom? Então, começa hoje essa série, e eu quero falar sobre a primeira coisa que Deus procura. Aquilo que queima no coração de Deus será o nosso foco hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Gênesis 3:9. Vai estar aqui na tela? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, reconhecendo aquilo que diz na Tua palavra, que a Bíblia, que a Escritura, é inspirada pelo Senhor, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por isso nós te pedimos hoje, fala conosco pela Tua palavra. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desde o princípio, queridos, existe uma pergunta que ecoa na eternidade. Uma pergunta que ecoa pelos séculos. Nós lemos aqui. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Adão, cadê você? Adão, querido, pode sair. Sai de trás dos arbustos e vem ao meu encontro. Adão, eu não me envergonho de você, eu quero andar com você, eu estive procurando por você. Onde você está? É claro que Deus sabia onde ele estava, mas ele perguntou: Adão, onde você está? Uma pergunta que indica uma coisa: Deus anseia pelo homem, Deus procura pelo homem, Deus nunca desistiu do homem. O homem, este criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, voluntariamente levantou uma barreira, virou as costas para o Criador. A Bíblia diz que Deus fez o homem
e a mulher, colocou no jardim, e todas as tardes o Senhor descia ao jardim para estarem juntos, para terem comunhão, para conversarem, para contar os planos. Nós podemos imaginar sobre o que eles falavam. Eu imagino Deus ensinando o homem como cuidar do jardim, como lavrar a terra, curso avançado de jardinagem, agronomia, professor Deus. Eu imagino Deus ensinando o homem como cuidar dos animais. E Adão se tornou um especialista. Inclusive, Adão foi quem nomeou todos os animais. Imagina ali naquela conversa, aquele bate-papo, e Adão dizendo: Deus, aquele animal que o Senhor criou, aquele grandão tão lindo, coloquei o nome dele de leão. O que o senhor acha? Havia amizade, havia parceria. Deus era amigo do homem, o homem era amigo de Deus. O homem aqui, queridos, é a humanidade. Hoje em dia nós vemos a humanidade andando cada vez mais para longe de Deus, cada vez mais se distanciando de Deus. Os não valores, as não virtudes do nosso tempo, a violência, a droga, a imoralidade, a independência, entristecem o coração de Deus, afastam o homem de Deus. Uma coisa importante a dizer é que na criação, Deus colocou no homem a liberdade de escolha. Deus poderia ter criado o homem como um robô, programado para obedecer, mas não foi assim. Deus queria uma obediência espontânea, de dentro para fora. O Senhor, então, ele deu instruções ao homem, porém, havia a possibilidade concreta de falhar. Havia a possibilidade concreta do erro. Havia dois caminhos e ainda há dois caminhos. Qual caminho nós iremos escolher? E Deus fala na sua palavra: eu coloco diante de você bênção e maldição. E Ele dá a dica: escolhe a bênção. Escolhe a bênção. E o fato é que o homem usou a sua liberdade de escolha para seguir o próprio caminho. A palavra pecado significa errar o alvo. O homem, influenciado pela serpente, errou o alvo, perdeu a rota, saiu do caminho. É por isso que o homem precisa de conversão, de mudança de direção. Vamos voltar a Gênesis 3:9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E o versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, as tentações estão por todo lado. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar. O homem cedeu à tentação, desobedeceu uma ordem expressa de Deus e tudo ficou estranho. O homem achou que precisava esconder. Antes estava tudo bem, ele nem sabia que ele estava nu. E depois ele procurou se esconder e tudo mais. Isso acontece conosco. Quando nós fazemos uma coisa errada e temos consciência disto, nós ficamos estranhos. Sentimento de culpa, de insegurança, de vergonha. E Deus nos procurando e nós escondendo. Esquecemos que precisamos de restauração. Queridos, o pecado deixa o homem vulnerável, exposto, frágil.
nu. O pecado separa o homem de Deus. A humanidade foi separada de Deus através do pecado do primeiro homem. Por isso que nós pecamos. Adão complicou todo mundo. Tem gente que fala assim, quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa com esse tal de Adão aí. Adão se escondeu e nós escondemos também. Quando nós pecamos, um abismo é formado entre nós e Deus. Queridos, eu estou pregando sobre coisas tão simples, mas as lições mais simples são as mais poderosas. Romanos 3:10 fala assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 23 agora, Romanos 3:23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É incrível pensar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Se você olhasse para o homem, era como se olhasse para Deus. E o pecado mudou tudo. O pecado tornou o homem irreconhecível. O homem perdeu a glória de Deus. Quando eu penso nisso, em perder a imagem, eu lembro daquelas pessoas que fazem 1000 plásticas, né? Não sei se você já viu alguns artistas, né, assim. Nos Estados Unidos tem muita gente que faz isso, faz não sei quantas 1000 plásticas e perdem totalmente a expressão. Se você olha o antes e depois, parece que não é a mesma pessoa. E nós estamos falando de algo físico. Imagina alguém que perdeu a imagem de Deus. Fez muitas plásticas espirituais e perdeu a imagem de Deus. A consequência não poderia ser outra. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, mas eu já ouvi essa palavra tantas vezes, eu já sei disso. Queridos, nós precisamos, sabe, como o apóstolo Paulo dizia, não vos canso de falar as mesmas coisas, segurança é para vós. Nós sabemos que todos vão morrer fisicamente, mas pior do que morrer fisicamente é morrer espiritualmente. A morte espiritual ocorre quando uma pessoa é separada de Deus eternamente. Eternamente longe de Deus. A eternidade é muito tempo para ficar longe de Deus. O que fazer? Qual a solução para o homem pecador afastado de Deus? A solução é que Deus não desistiu. Deus procura o homem. E o próprio Deus tomou a iniciativa de eliminar o abismo que nos separava dele, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, pagando um alto preço pelos nossos pecados. Efésios 2, você pode abrir, nós vamos ler, é um texto até longo, a gente entender um pouco mais sobre isso. Efésios 2, de 1 a 9, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos assentou, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Queridos, o homem separado de Deus, ele pode tentar alcançar Deus através dos seus próprios esforços, de uma vida reta, de boas obras. Sabe aquela pessoa que você fala assim, fulano de tal é uma pessoa tão boa que só falta Jesus na vida dela. Falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Queridos, nós não podemos salvar a nós mesmos. João 14,6, Jesus mesmo disse, respondendo ali, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Está errado. Só há um caminho. Jesus não só abriu o caminho, Ele é o caminho. Jesus não só trouxe a boa notícia, Ele é a boa notícia de que o Pai nos ama e procura por nós. A nossa condição era, rejeitamos a Deus, resistimos a Deus e fomos condenados. Mas Ele nos ama tanto que enviou o seu Filho. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele pagou o resgate. Pagou uma dívida que não era dele, uma dívida que nós contraímos. Impagável. Ele pagou. Deus procurando pelo homem para entregar a sua carta de liberdade. Graça significa favor imerecido. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está assistindo esse vídeo pela internet, receba essa palavra no seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Olha só que coisa incrível. Em Adão todos morreram. Em Cristo todos viveram. Em Adão todos morreram. E em Cristo todos viveram. Aleluia. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe, queridos, estes textos assim é como música para nós. Apocalipse 3:20, partindo já para o encerramento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abri a porta. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O homem se afastou de Deus, mas Deus continua buscando o homem. Deus continua buscando o homem. Foi Deus que foi lá e viu o homem tentando se esconder atrás das folhas de figueira. Deus foi lá e matou o primeiro animal, que poderia ser um cordeiro, para cobrir a nudez de Adão. Deus estava lá. A promessa de salvação estava lá. E através do sangue do cordeiro, nós temos paz com Deus. Temos acesso ao trono da graça de Deus. E para que nós fomos salvos? Queridos, mais do que nos tirar da escravidão, Deus deseja comunhão. Lembra do jardim? Em que havia comunhão, em que havia relacionamento? Quando Deus desejou tirar o povo que estava cativo no Egito, Ele mandou dizer ao faraó: deixa o meu povo ir para que me adore. O propósito de Deus, queridos, não era arrumar um cantinho no céu para nos livrar do inferno. Deus sempre desejou relacionamento. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Deus continua perguntando: onde você está? Onde você está? Onde você tem andado? A Bíblia diz, queridos, que Deus ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós. Você sabe como que bate o coração de Jesus? O coração de Jesus, ele bate assim, ó: que todos se salvem e nenhum se perca. Que todos se salvem e nenhum se perca. 2 Pedro 3,9. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos ler esse texto aqui de pé. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está procurando pelo homem. Talvez você tenha sido tentado a se afastar dele. O Senhor, nessa manhã, pergunta: onde você está? Onde você está? Eu te fiz para que você tivesse um relacionamento profundo comigo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não voltou ainda, que Jesus não voltou ainda, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Feche os seus olhos por um instante e reflita sobre tudo isso que nós temos falado nessa manhã, sobre o desejo do coração de Deus. Como que eu posso responder ao coração de Deus que procura por mim, que anseia por mim? E faça uma oração nesse momento. Senhor, nós oramos que o sacrifício do Seu Filho não seja em vão nas nossas vidas. Que nós possamos responder àquele que veio buscar e salvar o que havia se perdido. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que possamos atender a porta, que possamos entregar as chaves, para que o Senhor assuma o controle. Aquele que nos encontrou e que nos salvou, governe de uma vez por todas
a nossa vida, para que nós possamos dizer: somos teus, Jesus, somos teus, iremos contigo, Jesus. Tu és a rocha que nós confiamos, Tu és a nossa esperança, Tu és tudo o que nós precisamos. Nós te amamos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ama. Aleluia, Jesus. Te amamos, Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao ver de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, que possamos corresponder com o teu amor, que possamos nos deixar ser encontrados pelo Senhor. Nessa manhã, aquece o nosso coração, aquece o nosso coração, querido. Nessa manhã, o Senhor, Ele diz no coração de cada um de nós o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer, e que nós possamos entender a profundidade, o comprimento, a largura, a dimensão de um amor tão grande, de um Deus tão fiel e tão amável, tão desejável, tão desejável. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Hoje é dia de tomarmos a ceia. A ceia nos lembra que na cruz Jesus buscou o homem. E a ceia nos lembra que um dia Ele voltará para nos buscar. Estaremos com Ele na eternidade. Estaremos com Ele na eternidade. Que nós possamos nesta manhã tomar a ceia com esse coração, com esse entendimento, o quanto o Senhor tem buscado por nós. Lembrando que nós não fomos salvos somente para sermos salvos. Nós somos salvos para ter comunhão com Ele, para ter relacionamento com Ele. E a ceia expressa essa aliança que Ele tem conosco, uma aliança de sangue. E que nós possamos dizer nessa manhã: Senhor, eu quero corresponder com esta aliança. Eu quero ser fiel a esta aliança. Uma coisa que Deus procura é homens fiéis. Deus procura pelo homem para salvar. Mas o Senhor, sendo um Deus fiel, Ele procura por homens fiéis à sua aliança. Amém? Quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que estão em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, não sem antes examinar a si mesmo. A palavra do Senhor diz: antes de tomar a ceia,
examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo e participe da ceia. Quero orar e abençoar os elementos. Enquanto o louvor toca, você vai sair do seu lugar e tomar aqui o pão e o cálice. Pai, eu abençoo aqui esses elementos, o pão e o cálice. E nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de participar da tua mesa. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós nessa manhã sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre aliança. Que nós tenhamos uma aliança contigo, uma aliança com os irmãos. Nos dá esse entendimento, Pai, e possamos discernir o corpo que foi moído por nós, e possamos discernir o corpo de Cristo, que é a igreja, e possamos ter esse coração de nos voltar para o Senhor e corresponder a esse amor, um amor tão elevado, a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, pagou um alto preço pelos nossos pecados. Que o Senhor possa sondar cada coração nessa manhã, que possamos participar da ceia com entendimento de que o Senhor se deu por nós, de que o Senhor entregou tudo por nós, que nós possamos entregar tudo para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e tome aqui os elementos. Choraram as estrelas, o sol escureceu, o Salvador do mundo caído, seu corpo sobre a cruz, o sangue derramado, o peso do pecado sobre último suspiro, o céu abandonou o Filho de Deus na escuridão, o sepulcro, uma batalha, uma guerra contra a morte, o poder do inferno foi quebrado, o chão estremeceu, a pedra então rolou, teu amor não poderia ser vencido. Ó morte, onde está o Deus ressuscitado? Tornou a derrotada pra sempre glorificado, pra sempre exaltado, pra sempre Ele vive, Ele está vivo, Ele está vivo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Porque eu recebi do Senhor
que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Antes de tomar, troca o cálice com alguém. Fala assim: eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Aleluia. Você pode tomar do cálice. O chão estremeceu, a pedra então rolou. Seu amor não poderia ser vencido. A morte, onde está? O Rei ressuscitado tornou a derrotada para ser glorificado, para sempre exaltado, para sempre ele vive, ele está vivo, ele está vivo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Ele venceu. Ele venceu por mim e por você. E Ele nos convida todos os dias para o nível mais profundo de comunhão, de relacionamento. Nesses dias, durante essa semana, esteja sensível. O Senhor está te procurando para uma vida de oração, para uma vida de intimidade, de relacionamento. Creia nisso, que nessa manhã nós possamos sair daqui com esse entendimento. O Senhor me ama e quer se relacionar comigo. Ele estremeceu a terra para estar comigo. Oh Pai, nós somos tão gratos pelo Teu amor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.